A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Glória a Deus por mais um dia em que podemos meditar na santa palavra do Senhor. Hoje o Espírito Santo quer falar conosco sobre um tema muito importante. A consciência cristã também deve guiar a nossa conduta diante das autoridades e do Estado. Antes de lermos o texto sagrado, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este novo amanhecer. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Dai-nos entendimento, submissão e sabedoria para vivermos de forma íntegra diante dos homens e, sobretudo, diante de ti. Que o nosso testemunho glorifique o teu nome em todas as áreas da vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos estar lendo em Romanos capítulo 13, versículo 1. E diz assim o texto sagrado: toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, meus irmãos. Essa é uma das passagens mais diretas e práticas do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo para a igreja em Roma, o centro do império, onde os cristãos viviam sobre leis humanas muitas vezes injustas e sobre autoridades que não conheciam a Deus. Mesmo assim, Paulo orienta os crentes a viverem com respeito, responsabilidade e consciência pura diante do Estado. O apóstolo começa dizendo: toda alma esteja sujeito a potestades superiores. Isso significa que o cristão, além de cidadão do céu, também é um cidadão na terra. E a sua fé deve ser visível não só dentro da igreja, mas também na maneira como ele cumpre as suas responsabilidades civis, sociais e morais. Quando Paulo diz que as autoridades foram ordenadas por Deus, ele não está dizendo que todo governo é justo ou piedoso, mas que a estrutura de autoridade faz parte da ordem divina. Deus é Deus de ordem e ele permite que os governos existam para preservar a justiça, a segurança e o bem-estar comum. O cristão consciente entende que sua obediência às leis humanas é, antes de tudo, uma forma de obedecer a Deus, desde que essas leis não contrariem os princípios da palavra. Se o governo mandar fazer o bem, o crente faz. Se o governo proíbe o mal, o crente apoia. Mas se o governo exigir o pecado, o crente responde como Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Meus irmãos, a boa consciência não é rebelde, ela é equilibrada. Ela honra as autoridades, paga o que deve, cumpre seus deveres e dá bom testemunho em tudo. O cristão cheio do Espírito Santo não precisa de alguém vigiando. Ele é guiado pela consciência moldada pela palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, Paulo continua no versículo 5 deste mesmo capítulo dizendo: portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Veja, obedecemos não por medo de punição,
mas por convicção interior. É a consciência pura que nos faz agir corretamente, mesmo quando ninguém está vendo. A consciência cristã é um tribunal interior, onde o Espírito Santo fala e julga as nossas intenções. É ali que o crente decide o que é certo e o que é errado diante de Deus. Quando a consciência é limpa, o comportamento reflete a Cristo. Louvado seja o bom nome do Senhor. Vivemos em tempos em que muitos se revoltam contra tudo e todos, mas esquecem que o crente deve ser exemplo de respeito e equilíbrio. A rebeldia não é fruto do espírito, mas da carne. O Espírito Santo gera em nós submissão, mansidão e sabedoria. Ser submisso às autoridades não significa concordar com tudo, mas significa agir com ética, oração e prudência. O cristão ora pelas autoridades, intercede por sua cidade e busca ser luz e sal na sociedade. Podemos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e também o versículo 2, o seguinte: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Meus irmãos, a oração do crente é mais poderosa do que o protesto do mundo. Enquanto o mundo grita, o cristão ora, e o Deus que está no trono governa sobre todos. Vamos refletir. Tenho agido com consciência diante das leis e autoridade? Tenho dado bom testemunho como cidadão e também como servo de Deus? Tenho orado pelos que governam ou só reclamado deles? Deus está nos chamando a sermos cristãos íntegros, que glorificam seu nome também na vida civil. Um crente consciente é um exemplo de honestidade, respeito e amor. Ele cumpre suas obrigações, paga seus impostos e ora pelo seu país, sabendo que sua cidadania principal é celestial. Aleluias, louvado seja o bom nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela tua palavra. Amado Espírito Santo, molda nossa consciência para que possamos viver de forma correta diante de ti e diante das autoridades. Dai-nos sabedoria para agir com equilíbrio e fé, mesmo em tempos difíceis. Que o nosso testemunho seja luz neste mundo. Guarda-nos da rebeldia e enche-nos do teu Espírito Santo, do teu espírito de obediência e do teu espírito de paz, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém. Aleluias. Queridos irmãos, lembrem-se, a consciência pura não se dobra ao erro, mas também não se levanta com rebeldia. Ela anda de joelhos diante de Deus e de cabeça erguida diante dos homens. Eu me despeço com alegria e te convido para o próximo devocional nesta quinta-feira com o tema O peso de consciência compromete a oração. Iremos basear a nossa meditação de amanhã em Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 23. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir.